Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir estudar conosco a Palavra de Deus e ao estudá-la, ser também um Gideão da oração ou da adoração, dando ao Senhor do seu tempo, 1 hora, uma vez por semana, fazendo parte deste grande exército que está preparando em vigilância 24 horas diante do Senhor. Bem, e quando estamos olhando para o tempo, olhando para esta geração e percebendo que está próxima a vinda do Senhor, olhamos para Israel, o relógio de Deus. E estamos fazendo nestes dias um estudo sobre Israel, a sua história até os nossos dias como o relógio de Deus. E no programa de hoje estudaremos sobre a jornada pelo deserto, a terceira parte deste estudo tão lindo, percorrendo toda a caminhada pelo deserto. Tome sua Bíblia, lápis e papel, anote os textos, deixe o Espírito Santo falar com você. Bons estudos! Muito bem, vamos estudar sobre a jornada do povo no deserto e já vimos como que Deus tirou o seu povo do Egito, os trouxe com mão forte e poderosa, atravessaram o Mar Vermelho, estiveram durante 2 anos ali junto às colinas do Sinai, junto ao Horebe, onde Deus se manifestou a Moisés, onde Deus deu a lei ao seu povo e eles construíram ali o tabernáculo e a jornada prosseguiu e vamos acompanhando os acampamentos do povo. Sabemos que Israel peregrinou no deserto por 40 anos, tendo a provisão de Deus para sua saúde física e experiências espirituais maravilhosas que deveriam ser contadas nas gerações futuras. Tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas não é para ficar apenas conosco, mas é para compartilharmos. Cada experiência que temos com o Senhor é como uma semente que germina, uma semente que dá fruto, uma semente que tem mais semente de vida dentro de si para germinar, florescer, frutificar no coração das gerações que virão. Então, esta história do povo ali no deserto tem sido contada, recontada e as experiências maravilhosas nos servem para o ensino, para que não murmuremos como o povo fez, para que não optemos pelas opções erradas deles, pelas decisões erradas que tomaram, mas possamos olhar para o Senhor e tirar o exemplo para o nosso viver. Caminhando com o povo, vamos chegar no 8º ponto de parada. Eles vieram de Horebe a Refidim, em Êxodo 17, verso 8. Moisés intercedendo na batalha contra Amaleque. Amaleque, uma nação que perseguiu Israel, e eles fizeram algo muito feio. Eles atacaram os fracos, os doentes, as crianças, aqueles que estavam na retaguarda, aqueles que não conseguiam acompanhar os mais fortes, os mais jovens, eles atacaram os fracos. Eles não fizeram uma guerra limpa, mas algo muito feio. Ou seja, Deus disse a Israel que haveria sempre guerra entre Israel e Amaleque. E os amalequitas aqui vão ser o símbolo espiritual da nossa luta contra a carne. Sabemos que a nossa carne é muito feia, o nosso eu é muito feio. É invejoso, é preguiçoso, é orgulhoso, é cheio de defeitos. Defeitos tão graves, defeitos tão ruins, que a palavra de Deus nos diz que o nosso eu, a nossa carne tem de ser crucificado. Tem de ser colocado na cruz. E essa guerra contra Amaleque fala exatamente sobre a nossa guerra interior contra o nosso próprio eu, as nossas falhas de caráter. No capítulo 17 de Êxodo, de 11 a 12, está escrito: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque.
Moisés entrega a direção do exército para Josué. Josué vai como um comandante, como um general, guiando todo o povo de Israel. E quando Josué prepara o povo e todos estão prontos ali para lutar, não com armas tão sofisticadas como os egípcios, eles não tinham aparato de armaduras e as suas espadas afiadas, mas lutavam com um exército muito rudimentar. Talvez paus e pedras. E então o que acontece? Moisés sobe ao monte para estar acompanhando a guerra. E lá no monte, junto com Arão e Hur, Moisés levanta suas duas mãos para o alto, segurando numa delas a sua vara. Enquanto Moisés está com as suas mãos erguidas, Israel prevalece. Mas a força da gravidade, os braços de Moisés já pesados, ele já tem mais de 100 anos de idade, seus braços começam a abaixar e então quando seus braços se abaixam, Amaleque prevalece. Arão e Hur perceberam isto no mundo espiritual, era um ato profético. E então o que ele fez? Eles pegaram uma pedra, colocaram para Moisés se assentar sobre aquela pedra. Moisés se assentou e Arão segurou de um lado e Hur segurou do outro lado os braços de Moisés, mantendo seus braços firmes para o alto, até que a guerra terminasse, até que Josué, prevalecendo, destruísse todo aquele exército inimigo, destruísse o exército de Amaleque. É muito interessante percebermos que, se colocarmos Moisés representando a igreja, Moisés estava sentado sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. A rocha são estes princípios eternos que são o próprio Senhor Jesus, o Verbo de Deus. E do lado de Moisés, Arão sustentava um de seus braços. Arão simboliza o sacerdócio, os sacerdotes, aqueles que oram, que intercedem, ou a oração sustenta os braços da igreja. E o outro braço de Moisés era sustentado por Hur. Hur era um dos príncipes da tribo de Judá. E Judá simboliza, o seu nome significa louvor, adoração. Ou seja, Moisés representando a igreja, sentado sobre a rocha que é Cristo, fundamentado no Senhor, com seus braços erguidos durante as batalhas da vida, sustentado 24 horas por oração, 24 horas por adoração. Então, Josué, que é Yeshua, que é um tipo de Jesus, prevalecia e destruía a carne, e destruía o inimigo, e destruía as forças do mal. Como é importante para os pastores hoje reconhecerem esta verdade, levantarem em suas igrejas a oração 24 horas, a adoração 24 horas, sustentando os braços da igreja para que a vitória do Senhor seja plena e total. Nós vamos ver que em seguida, depois desta batalha com Amaleque, o 9º ponto de acampamento foi de Refidim ao Monte Sinai. Êxodo 19, 1 e 2. Eles vão para o Sinai, de Refidim até o Sinai. O Sinai é o lugar onde Deus vai dar a lei a Moisés, onde Deus vai entregar para o seu povo uma constituição, onde Deus vai elaborar as normas de conduta para o seu povo. As normas para a família, as normas para os patrões, as normas para o agricultor, as normas para a terra, as normas para o relacionamento interpessoal, para o escravo, para o patrão, para os endividados, para os juízes. A palavra de Deus, até mesmo normas de saneamento básico, de instruções de sanitarismo, o Senhor nos traz em sua lei. Moisés destrói as 2 tábuas de pedra ao ver o povo se corrompendo em idolatria e dançando ao redor do bezerro de ouro. Êxodo 32, de 2 a 20. E o tabernáculo é erigido. Êxodo 40, 17. Ali junto às colinas do Sinai, junto ao Sinai, Deus então dá para o seu povo instruções. O povo fica ali acampado.
Moisés sobe o Sinai, aquele alto monte, tem aquela comunhão com Deus durante 40 dias e 40 noites, em que Moisés está jejuando, buscando a face do Senhor. E ele está ali sem nada comer, sem nada beber, durante 40 dias e 40 noites. E recebe do Senhor 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, escritas com fogo do Senhor, escritas pela mão do Senhor. Os 10 mandamentos, 2 tábuas. Talvez pensemos que 5 mandamentos em uma tábua e 5 em outra, mas muito provavelmente 4 na primeira tábua. Os 4 primeiros mandamentos, quando o Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. O 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás, não te encurvarás a elas, nem lhes prestarás culto. Eu sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e abençoo até 1000 gerações aqueles que me amam e buscam fazer a minha vontade. O 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estes 4 primeiros mandamentos estão relacionados à nossa atitude diante de Deus, diante do Pai, diante do Senhor. É a linha vertical da lei, nós e Deus. E aí vem o 5º mandamento, é o primeiro desta linha horizontal, o relacionamento entre as pessoas, homens e homens. E a base desse relacionamento se inicia na família. Portanto, o primeiro mandamento dessa 2ª tábua é: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que prolongues os teus dias sobre a face da terra que o Senhor te dá. E assim os outros mandamentos, falando sobre não matarás, não furtarás, não adulterarás. E é o Senhor trazendo a base. Deus falando ao seu povo como eles deveriam viver, para que pudessem ter uma vida bonita, saudável, na presença do nosso Deus. Vamos interromper um pouco o nosso estudo, vamos para um breve intervalo, retornamos daqui a pouco. Não saia daí, nos aguarde. Muito bem, estamos estudando sobre a jornada de Israel pelo deserto. A 3ª parte deste estudo, mostrando que esta caminhada revela a nossa própria vida. E vemos como Moisés chega ali diante das colinas do Sinai, diante do Monte Sinai, e recebe do Senhor a lei. Em Êxodo 32, de 7 a 8, está escrito: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se corrompeu do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ah, como o coração de Deus deve ter se entristecido enquanto ele dava instruções a Moisés, enquanto ele escrevia nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. O seu povo se corrompe, o povo pressiona Arão para que faça um bezerro de ouro. E Arão prepara aquele bezerro, e o povo começa a celebrar e dançar e se prostituir ali, dizendo: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Porque estavam acostumados com os deuses do Egito, os deuses daquelas nações que são imagens de escultura, de fundição. Tem boca e não falam, olhos não veem, mãos não apalpam, nariz e não cheiram, pés e não andam. Eles estavam acostumados, vendo as nações agindo assim. Mas o único e verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro, é esse Deus que é Espírito. Não tem forma, não é como a sua criação, é muito, 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 muito mais além. Em toda sabedoria, poder e força e graça, este Deus maravilhoso chamado o Deus de Israel. E então o Senhor disse: Moisés, desce, o teu povo se corrompeu. Não era o povo de Moisés, era o povo do Senhor.
Era o povo que estava deixando Deus de lado. Moisés então vai e quebra as tábuas da lei. E ele pega aquele bezerro e funde, moe, transforma em pó, joga na água, faz o povo beber aquela água amarga, faz o povo sentir o amargor da sua idolatria, do seu pecado. E então há muita morte, há uma peneira ali no meio do povo, daqueles idólatras, aqueles corações voltados para imagens. Deus não se agrada de imagem, nenhuma imagem, nem do que há no céu, nem de Maria, nem de santos, nem de anjos. Isto não agrada a Deus. As imagens, pelo contrário, são moradas de demônios. É coisa que desagrada a Deus e o inimigo aproveita. Nós não devemos ter na nossa casa, não devemos fazer, o Senhor proibiu que fossem feitas as imagens. E ali, junto ao Sinai, o povo constrói o tabernáculo. Naquele tempo que Moisés esteve na presença de Deus, Deus lhe mostrou como deveria ser feito o tabernáculo. Em Êxodo 40, 17 está escrito: no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Ou seja, nos 2 primeiros anos da saída do povo do Egito, quando eles saíram e se acamparam ali neste lugar nas colinas, junto às colinas do Sinai, então Deus lhes deu o tabernáculo. E eles construíram e levantaram o tabernáculo, que seria o lugar e o modo como haveriam de adorar ao Senhor. Na jornada da nossa vida, há aquele momento quando Deus nos chama para subir ao monte. Quando Deus nos chama e o monte treme, fumega, há terremoto, a presença de Deus tão real, e Ele fala conosco, e Ele estabelece a sua vontade, Ele estabelece a sua lei, e nós aprendemos a obedecer, nós aprendemos a adorar ao Senhor, e levantamos a arca no nosso coração. Quando no deserto Deus se encontra conosco. Quem sabe você está vivendo um momento de deserto e Deus quer ter um encontro com você. Deus quer se manifestar a você para que você possa ser esse tabernáculo, esse templo onde o Espírito Santo habita. A 10ª parada do povo foi do Monte Sinai a Taberá. Números 10, 33 a 11, 3, quando Deus envia mais codornizes. Do Monte Sinai vão até Taberá, um lugar onde o povo vai ser provado. O povo está sempre reclamando, querendo mais. Não é assim que muitas vezes caminhamos? Deus dá, se nós formos contar as bênçãos que temos, elas são muito mais numerosas do que as nossas dificuldades, do que os nossos problemas. Você pode catalogar alguns problemas, algumas faltas que você tem, mas quando você começa a contar as bênçãos e enumerá-las, elas são infinitamente mais do que todos os problemas que você possa ter. E o povo começou a reclamar. Nós queremos carne. No Egito tinha carne, tinha cebola, tinha melões. Nós tínhamos isto. Começaram a ver o que tinha no Egito. Se esqueceram dos chicotes, de quantos hebreus, velhos, jovens, adolescentes, mulheres, foram mortos pela espada dos egípcios. Foram mortos, caíram, sucumbiram debaixo da zorrague dos feitores egípcios, mas estavam lembrando apenas das cebolas, dos melões e dos peixes. Em Números 11, 31 está escrito: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite o outro dia e recolheu as codornizes. O vento trouxe aquele bando de codornizes em volta do arraial, quase 2 côvados de altura. Um côvado tem de 33 centímetros a 45 centímetros de comprimento, do cotovelo até a ponta do dedo. E 2 côvados era quase 1 metro de altura.
70, 80 centímetros de altura do chão, aquelas codornizes ali ao redor. Levaram 3 dias recolhendo, mas Deus disse a palavra que eles estavam ainda com a carne entre os dentes. O Senhor diz, vocês vão comer até sair pelo nariz de vocês, porque Deus estava dando o melhor, estava dando um maná, e eles reclamando, queremos carne, queremos carne. E aqueles que reclamaram, e aqueles que ofenderam o Senhor. Quando diz a palavra que estavam ainda com aquilo nos seus dentes, veio uma peste, veio um fogo, veio o anjo do Senhor veio e destruiu. Morreram muitos por causa da murmuração. Como entristece o coração de Deus a murmuração dos corações. Pois Deus, como Pai, está dando o melhor. Por isso, ensine seu filho a agradecer. Ensine seu filho a te honrar. Ensine o seu filho a ter um coração grato. Porque se tudo que recebe ele não sabe agradecer, ele será sempre uma pessoa infeliz. Será sempre uma pessoa mal agradecida e indesejável. E uma pessoa que nunca conhecerá a verdadeira felicidade que a vida nos oferece no serviço do Senhor. Nós vamos ver o que diz a palavra no verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu de praga muito grande. Ah, se tem algo que agrada o coração de Deus, é um coração grato, agradecido. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, e a palavra nos diz que apenas um voltou para agradecer, e este era samaritano, Jesus perguntou, não foram 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? Jesus sentiu falta daquele que deveria vir para agradecer. Jesus sentiu falta dos 9, não foram 10? Onde estão os outros 9? Ah, que o Senhor não sinta falta da sua gratidão. Que você possa cada manhã se levantar e dizer obrigado, Senhor, porque na jornada da vida Tu me tens conduzido. Não tem me faltado a vida, a alegria, a paz, a salvação, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu amor, o Teu suprimento. E experiências maravilhosas estão para acontecer em sua vida, tendo um coração agradecido e reconhecido de que só o Senhor é Deus. Que Ele te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Muito bem, nesta hora queremos orar. Eu quero orar com você e por você. Quero que você abra seu coração diante do Senhor e veja quão bondoso Ele tem sido, quão maravilhoso tem sido o Senhor, dando a cada dia o sol, dando a cada dia um novo dia, novas oportunidades para conhecermos o Senhor, para desfrutarmos de Sua presença. Que você hoje entregue sua vida a Ele e seja salvo, seja curado, seja liberto, conheça Deus agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que a minha vida não tem agradado ao Senhor, reconheço que tenho feito tantas coisas que entristecem o Teu coração, mas eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo e Te peço, apaga o meu passado, apaga as minhas falhas e dá-me a partir de hoje, a partir de agora, um novo coração, um coração semelhante ao Teu, um coração puro, um coração que Te ama, que Te busca. Eu me entrego a Ti. Ó Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Amém. Senhor, oramos também pelo filho pródigo que hoje volta ao lar, que vem arrependido diante de Ti, recebe em Teus braços, apaga os seus pecados, dá-lhe a visão da Tua glória e um novo começo na Tua presença. Oramos, Senhor, por aqueles que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis de enfermidade, de problema, de parentes, pessoas na sua casa que estão vivendo situações tão terríveis.
Estende a tua mão para abençoar, liberta os oprimidos, rompe agora todas as correntes, todas as algemas, abre as prisões daqueles que estavam aprisionados por alianças com as trevas, com o pecado e com o vício. Sejam libertos agora, no poder do nome de Jesus. Recebam cura os enfermos e recebam a doce presença do Senhor, aquele que te busca, te encontre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, tome posse das bênçãos do Senhor e caminhe como um verdadeiro cristão, amando este Deus maravilhoso. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.